né? Ver a parte toda de produção e as partes de civil também. Eu fiz estágio desde o inicinho, né? Do primeiro período eu aula, então no primeiro período eu já era professora de matemática em cursinhos, e aí depois eu fui fazer estágio em obra por uns 2 anos, fiz estágio na Vale, e eu recomendo muito, hoje em dia eu sou professora, né? Eu sou professora no IBMEC aqui no Rio, e eu recomendo muito para os meus alunos fazer estágio, porque, gente, corram atrás, que o estágio é uma extensão aí da sala de aula, né? Uma coisa complementa a outra. Então, o professor está falando de viga, está mostrando um exercício, né, um desenho, está com vocês no laboratório e tudo mais. Então, e vocês veem na prática, né, o que está sendo falado ali, com certeza é muito positivo. E depois que eu formei, eu fiz mestrado, eu queria trilhar esse caminho de ser professora também, e trabalhei alguns anos, né, numa fábrica de corte e dobra de aço, que era parceira da ArcelorMittal. A empresa chama BH Dobra, fica ali no Olhos d'Água, não sei se alguém já passou por ali pelo anel rodoviário, subindo ali o anel à direita tem uns galpões laranjas, né? Então é ali que que eu trabalhei por bons anos, e eu trouxe algumas experiências que eu tive lá para mostrar para vocês. E aqui no Rio, além de eu dar aula, estou num desafio aí de trabalhar com reforma, porque a obra não sai de mim. Gosto muito de obra, então eu estou com uma amiga aqui, a gente está fazendo pequenas reformas, né? Trocando piso, quebra-parede, então tentando trilhar nessa parte de empreendedorismo, né? Então, pessoal, sem mais delongas, eu vou começar a apresentação. Se vocês quiserem perguntar a qualquer momento, vocês fiquem à vontade, não precisa de esperar chegar até o final, tá? Eu acho que vai ser mais fácil eu compartilhar minha tela, porque eu tenho algumas abas aqui em aberto. E eu também vou deixar a minha câmera desligada, se vocês também quiserem desligar de vocês, só para não pesar muito, porque a apresentação está com muita foto e tem vídeo, para não ficar tão carregado assim, tá bom? Vocês já estão vendo minha tela? Perfeito, Bárbara. Sim, perfeito. Vamos sim. Ótimo. Então, eu vou apresentar aqui hoje para vocês um pouquinho sobre o que é esse aço, né, cortado, dobrado e até mesmo montado, focado aí em empreendimentos civis. Na apresentação, eu vou tentar passar rapidinho nesses 2 tópicos iniciais, né, falando um pouquinho do histórico do aço, relembrar com vocês alguns conceitos importantes que vocês já devem ter visto aí na disciplina de materiais de construção, resistência dos materiais, falar sobre o sistema como um todo, né, sobre o corte e dobra, a armadura pronta, falar um pouquinho de como é que está o mercado hoje em dia e alguma curiosidade nesse setor. Não sei se vocês conhecem esse programinha, ele chama Mente, né? Se vocês puderem entrar ou no computador ou pelo celular, é bem rapidinho, é só 2 perguntinhas, só para a gente interagir um pouco e eu conhecer um pouquinho vocês. É só vocês digitarem aí www.mente.com. Aí assim que vocês digitarem, vai aparecer um espaço para vocês colocarem um código. Aí é só vocês inserirem esse código que está na tela, que vai aparecer uma pergunta, que eu vou acompanhar com vocês aqui a resposta. Já 2 pessoas já responderam. Tá vendo que está aparecendo aqui na tabelinha? Ó. Você já ouviu falar em corte? Você pode voltar um pouquinho? Claro, acho que eu fui rápida, né? Aqui, ó, 4893 2116. Deixa eu ir vendo como é que tá. Todo mundo, então, até agora, 4 pessoas responderam e falaram que já ouviram falar em corte e dobra de aço. Que ótimo! Então, é bom que está todo mundo mais ou menos a par do assunto que eu vou tratar aqui. Vou passar para o próximo slide. Agora, vocês vão pensar aí para mim numa palavra que vem na cabeça de vocês quando alguém fala corte e dobra de aço.
O que vocês pensam, assim? É só digitar uma palavra. Tá aparecendo essa pergunta para vocês? Ó, armação. Esse custo-benefício. Poxa, legal, esse aí ninguém tinha falado na outra palestra. Gostei. Estrutura, agilidade, ó, novidade também. Realmente, a gente ganha, né, em praticidade, em velocidade de execução. Gostei muito das palavras que vocês escolheram aí, nessa chuvas de ideias. Todo mundo escolheu bem aí sobre o que a gente vai conversar hoje. Então, vamos lá. Foi só uma introduçãozinha breve para ver se estava todo mundo a par do assunto. Então, como a gente vai falar do aço, né, eu vou falar brevemente para vocês o histórico, né, como que surgiu o aço. Bom, desde 1630, né, começou a ser desenvolvido o alto forno. Mas o que realmente impulsionou a fabricação foi a Revolução Industrial, né, a partir mais ou menos ali de 1800. Teve um grande impulso com a questão do surgimento de ferrovias, né, indústrias a vapor. E aí, todas as cidades, né, de forma geral, com a Revolução Industrial, foram se desenvolvendo. Em 1856, o Bessemer inventou um alto-forno que passou a permitir uma produção de aço em alta escala, né? Então, quanto mais material você produz, para mais pessoas você está vendendo, está cada vez impulsionando mais ali a economia e o desenvolvimento da região. E o Brasil acompanhou bem, né, esse desenvolvimento. A primeira ponte que foi feita utilizando aço foi aqui no Rio de Janeiro, né, utilizando ferro fundido, com um vão aí de 30 metros. E em 64, os irmãos Martin desenvolveram ainda outro alto-forno com capacidade maior, né? Então, impulsionou ainda mais a indústria nesse setor. Nos Estados Unidos também, foi desenvolvida aí no final de 1880. E aqui no Brasil, a parte de ferrovia foi uma das principais, né, a começar a utilizar o aço, ali no início de 1900, mais ou menos, no século passado, né, início do século passado. No Rio de Janeiro, a estação ferroviária, a Estação da Luz, quem já foi em São Paulo, né, vale a pena visitar, é antiga, mas foi a primeira aí, né, utilizando o aço. E a nossa primeira empresa nacional, né, daqui mesmo, foi a CSN, né, a Companhia Siderúrgica Nacional. E hoje, né, o aço está mais que disseminado, né, sendo aplicado aí em várias obras civis e de diversas formas, né, seja estrutura metálica, vocês vão ter essa matéria ainda, né, se já não tiveram, né, que são os perfis metálicos, as chapas, ou seja, então, né, como vergalhões, estão sendo utilizados dentro do concreto armado, como cordoalhas, né, que são utilizadas em concreto protendido. Então, a aplicação aí do aço é enorme. Então, só falar um pouquinho sobre o material, para a gente familiarizar mais um pouco e recordar. Nós temos o diagrama de tensão e deformação do aço. Esse diagrama a gente obtém fazendo um ensaio no laboratório, onde a gente pega um corpinho de prova, que está aqui onde eu estou passando o mouse, é uma barra, você escolhe, né, o que você quer ensaiar, uma barra de 8 milímetros, de 10 milímetros, você prende aqui a haste, né, superior e inferior, e faz um esforço de tração, né, você puxa, alonga essa barra, e essa barra vai se deformando, e estão sendo feitas medições de quanto de força que está sendo aplicada. Quem mede toda essa deformação é o extensômetro que a gente coloca aqui no laboratório. E aí, no final do ensaio, fica um gráfico parecido com esse desenho, né? E o que a gente tem que observar? E no eixo X, a gente tem a deformação, que é a variação do comprimento pelo comprimento inicial. No eixo Y, nós temos a tensão, que é força sobre área.
Então, a tensão, ó, ela vai só aumentando e a deformação também. Olha o tamanho da deformação do início do ensaio até o final. Isso é importante, né? Porque a gente vê como que o aço deforma antes de romper. Isso é a característica de um material dúctil. Então, eu já vou falar para vocês um pouquinho sobre isso. Aqui nós temos duas grandes fases. A primeira é só esse trechinho inicial, que a gente chama de comportamento elástico. O que é o comportamento elástico? É quando a gente coloca uma carga, um esforço na estrutura e ela deforma. Quando eu retiro esse esforço, ela retorna para o valor original, né? Para a posição original. Já quando ele passa esse limite de escoamento, de elasticidade, ele já entra no patamar de escoamento. Então, a partir desse ponto em diante, a gente já tem um comportamento plástico, onde a estrutura vai deformar sobre uma ação de carga, mas quando a gente retira essa carga, ele já não retorna à sua posição original. A gente fala que é uma deformação permanente, né? Desce uma linha aqui, ó, paralela a esse primeiro trecho, e aí a gente tem uma deformaçãozinha aqui no eixo X permanente. Aqueles cálculos que vocês aprendem, lei de Hooke, né? Descobrir o valor do módulo de elasticidade, tá tudo aqui no início, tudo na região elástica, né? Por quê? Porque aqui é um comportamento linear, em linha reta. Então, quando eu traço a tangente e eu acho esse ângulozinho aqui, em qualquer ponto é constante, né? Então, a gente tem aqui uma proporcionalidade. Então, o aço, ele entra nesse grupo aqui de materiais dúcteis, né? Que tem grandes deformações antes de romper, assim como o alumínio, o ouro e outros materiais. Já o material frágil, olha a diferença dos dois gráficos. Ele rompe muito abruptamente, né? Ele rompe com uma deformação relativamente pequena. Enquanto no outro material a gente percebe, ó, uma certa diminuição na sua área da seção transversal até ele romper. Um vidro, por exemplo, também é considerado um material frágil. Isso aqui eu estou falando para efeito de tração, né? Por quê? Porque um concreto é um excelente material, a compressão, mas ele tem as suas deficiências quando ele é tracionado. Então, por isso que a gente coloca uma combinação, né, com outro material. Não adianta, por que colocou o aço, professora? Poderia ter tentado outros materiais, mas eles viram que o aço com o concreto, além de tudo, teve uma aderência, né, entre esses dois materiais. Esses dois materiais se comportam bem juntos. Então, exemplificando mais um pouquinho, aqui, por exemplo, a gente tem uma viga biapoiada, que é um caso aí muito comum, que vocês vão ver bastante no curso aí de engenharia civil, de engenharia de produção. Essa viga, normalmente, nos principais casos aí, ela está sujeita a esforço de flexão, né? Então, o que acontece? Aqui está exagerado, né? Essa curva aí está exagerada para a gente entender o comportamento. Na parte superior, ó, ela fica comprimida. Na parte inferior, ela fica tracionada. Então, é nessa parte tracionada que acontecem as fissuras no concreto. Então, é ali que a gente tem que reforçar ainda mais, colocando a armadura. Então, a gente fala que o concreto armado, ele só trabalha fissurado, né? Onde o concreto está ali para resistir os esforços à compressão e o aço os esforços à tração. Mas, assim, não se esqueçam, o aço, às vezes os alunos ficam com isso na cabeça, né? Concreto é bom para compressão, aço é bom para tração. O aço é bom para os dois, né? Por isso nós temos estruturas metálicas, né? Edifícios aí, grandes edifícios, com estrutura metálica. A gente vê bastante surgindo assim uma droga raia, uma drogaria Araújo, uma academia Smart Fit, né? Tão rapidamente. Isso aí é a utilização normalmente, né? De estrutura metálica, né? Porque um material é muito bom. Mas o nosso foco aqui
são nas barras, que a gente também chama de vergalhões, que é o que a gente mais utiliza na construção civil, principalmente o CA50. CA vem de concreto armado, e o 50 é aquela tensão de escoamento que eu mostrei para vocês aqui, ó, que significa 500 MPa. Ah, e o CA60 seria 600 MPa, né? Na construção civil a gente usa mais o CA50 e às vezes um pouquinho de estribo pode vir do CA60 também. Esses tracinhos aqui, ó, na foto, são nervuras que auxiliam aí na aderência com o concreto. Aqui eu trouxe uma tabela para vocês, do CA50, eu retirei a tabela aí da ArcelorMittal, tá? Então, o CA50 tem aí de bitolas de 6,3 até 40. Não sei se a maioria de vocês já está familiarizado com essas bitolas, né? 40 milímetros é uma bitola muito, muito grande. Eu só vi uma vez sendo utilizada. 32 também eu só vi uma vez. Mas de 25 para baixo é bem mais comum aí a utilização. E aí vamos entrar finalmente, né? Passando essa fase introdutória, falar um pouquinho sobre o corte e dobra em si. É simplesmente eu pegar uma barra de aço e sair dobrando de qualquer jeito? Não é assim, né? Tem toda uma norma, tem todos os pinos, né? Indicados de acordo com a bitola que a gente escolhe. E, infelizmente, não é isso que a gente vê na prática, né? Às vezes a gente não pensa que tem tantos detalhes assim, né? Como é que na obra o pessoal corta e dobra? O pessoal pega um prego, põe numa mesa, né? Faz uma alavanca e dobra, né? O pino totalmente fora de norma, né? Imagina um preguinho, como que o preguinho é fino, né? E normalmente a gente utiliza esses suportes aqui 3 vezes o valor da bitola. Eu trouxe aqui até um print da norma brasileira que fala isso. Então, por exemplo, se eu estou usando uma armadura de CA50, uma bitola aí menor do que 20, o pino tem que ser 3 vezes o diâmetro, né? Então, se eu estou usando uma bitola de 10 milímetros, o meu pino tem que ter ali 30 milímetros. E aí eu trouxe umas fotos do que acontece na obra, né? Pino fora de norma, desperdício de material. Por que desperdício? Porque a gente compra barra reta, né? Na obra, por exemplo. E uma barra reta tem 12 metros. Pensem num projeto, você vai fazer um apartamento aí de 4 pavimentos. Vão ter vigas, vão ter pilares, né? Vai ter a laje. Muito difícil você achar valores certinho que vai dar para encaixar nos 12 metros. Sua viga vai ter lá 3,80 metros. Olha você tendo perda aí do material. Então é esse desperdício. Às vezes o pessoal dobra demais, né? Tem uma dobra excessiva. Então surgem esses problemas aqui, ó. Olha o tanto, né? Eu também caprichei, né? Numas fotos feias aí, só para assustar mesmo. Mas quem faz estágio em obra, ou trabalha já mesmo, né? Sabe que às vezes fica assim, essa bagunça, né? E aí o pessoal pega esse material aqui e vende lá para o ferro velho e faz aquele churrascão de final de ano da obra. Mas dava para ser evitado, né? Aço está muito caro, né? E eu acho que está na faixa, mais ou menos, para vocês terem noção, de R$ 7,50 o quilo. Então, imagine aí, somando isso tudo, né, de desperdício, quanto que a obra poderia ter economizado. Agora, fazendo o corte e dobra numa fábrica, né, numa especializada, seja só onde eu trabalhei, né, em qualquer outra fábrica também, que o processo é muito parecido, né, só muda aí a marca e tudo mais, o processo de forma geral é parecido, você tem um controle muito mais rigoroso, né? Você está, de certa forma,
industrializando parte ali da sua construção civil. E essa industrialização da construção civil é bem benéfica, porque a gente tem um controle de qualidade mais rigoroso na indústria do que na obra, né? E é lógico, na indústria é mais fácil ter esse controle, porque você faz, vamos supor, o pessoal está produzindo Coca-Cola. Então, tá lá, coloca a máquina para fazer, tá fazendo um produto só, vai fazer isso 24 horas por dia, tá ali, né, protegido dentro do galpão. Na obra não tem jeito, né? Hoje tá chovendo pra caramba, amanhã tá sol, hoje você tá fazendo fundação, daqui um mês você tá fazendo a primeira laje. Então é muito mais dinâmica, são produtos diferentes, né? Mas o que der para a gente industrializar é muito bem-vindo. Então, entrando aqui no sistema corte e dobra, né? É um sistema operacional que é bastante automatizado, que ele tem aí a função, né, de viabilizar soluções práticas e econômicas, né, para garantir aí qualidade, controle e todo o gerenciamento aí de processo de produção. Essa aqui é a BH Dobra, é a empresa que eu trabalhava, eu deixei até aqui o site, ó, o site deles, eles colocaram esse videozinho, olha a rapidez, o vídeo não está acelerado não. Vocês continuam vendo minha tela, né, quando eu mudei aqui para o site, né? Perfeito. Ah, sim. Então, e eu não sei se vocês estão reparando que está puxando duas barras de uma vez. Então, ele está fazendo duas peças ao mesmo tempo. Até uma bitola ali de 12,5, que a gente chama de meia, né? A máquina consegue puxar duas. Então, a velocidade de execução é ainda maior. Então, como é que funciona? Eu vou passar para vocês por todo o processo aqui de produção, tá? A gente recebe da indústria, no caso, a gente recebe da ArcelorMittal, se fosse outra empresa, por exemplo, poderia estar recebendo da Gerdau, por exemplo, o material, né, que é o aço. Ele pode vir em rolo, né, que são essas bobinas aqui, ou ele pode vir em barra reta. A gente adora receber tudo em rolo. Por quê? Porque em rolo o desperdício é mínimo. Porque eu posso chegar e, ó, vou começar a puxar aqui meu rolo. Quero cortar 3 metros. Ah, agora eu quero cortar 4,5. Ah, agora eu quero cortar 20 metros. Ah, agora eu quero um pedaço de 16,5. Você vai cortando, você vai ter um desperdício no finalzinho do rolo. A barra não. A barra você só tem 12 metros. Só que, imaginem só, uma bitola maior, né, de 25 milímetros, de 32, você não consegue colocar ela em rolo. Então, a gente recebe em barra, tá? De forma geral, analisando aqui a cadeia produtiva, a obra tem muitas responsabilidades, né, pessoal? A obra recebe projeto, a obra tem que fazer pedido, tem que verificar material, tem que controlar estoque, né, almoxerifado, o pessoal está batendo ponto. Então, a obra tem muita responsabilidade, até nessa parte de compra, né? Então, ela tem essa interação com a construtora, que chama o fornecedor, e aí o fornecedor recebe da usina e devolve para a obra. A gente chama isso aqui de concorrência por etapa. Agora, quando essa seção de aço, né, de armadura, já passa para alguma empresa de corte e dobra, pelo menos nesse setor, nessa área, a responsabilidade da obra diminui bastante. Por quê? Porque a construtora não envia mais os projetos para o pessoal da obra analisar, já envia para a empresa, né, para a fábrica de corte e dobra, que vai ter um técnico que vai analisar, que vai colocar na produção, vai expedir, vai administrar a obra. Então a obra liga, ó pessoal, a nossa entrega está para que dia? Ah, segura a mão aí, segura a entrega mais um tempo que choveu, a gente está atrasado. Então, o estoque fica lá na fábrica, não dá tanto problema para a obra. A gente chama essa cadeia aqui produtiva de concorrência única. Então, as vantagens de você já comprar o material cortado e dobrado são inúmeras, né? Eles estão sendo produzidos aí com equipamentos de ponta, né? Equipamentos que têm a precisão. Por mais que você tenha um armador excelente, se você pedir para o cara cortar,
Você pega o projeto, ele vai ter lá 50 barras de 3 metros, por exemplo. Ele não vai conseguir cortar 50 barras exatamente com 3 metros, né? Uma vai ter 2,99, a outra vai ter 3 metros e 2. Tem que ser uma certa variação, né? É o ser humano que está fazendo isso ali. Já a máquina não. A máquina está calibrada, ela vai cortar precisamente na medida necessária. Você consegue programar, né, a produção com o andamento da obra. E o que eu acho bem legal é o estoque, né, ficar na fábrica. Tem obras que hoje em dia estão ali com vários vizinhos, fica muito apertadinho, o cara não tem muito onde estocar. É melhor comprar com corte e dobra. Por quê? Se ele comprar barra reta, o volume que ele precisa comprar para compensar o frete, né, a entrega do caminhão é grande. Então fica aquela bagunça, tá? E tem vantagens aí de conferências, né, de ter assessoria técnica especializada. E outra que eu acho aqui bem significativa é a questão da perda zero. Não sei se algum professor já comentou com vocês. Ah, eu estou com um projeto de armação aqui. Ah, eu tenho que fazer um pedido no meu projeto de armação, lá no meu quadro resumo, tem 1.000 quilos de aço, por exemplo. Você nunca pede a quantidade que está ali. Você sempre pede um percentual a mais, que varia aí em torno de 12, 15, né, 17% do valor. Vou falar sobre isso mais para frente. Olha só, imagina, o aço está R$ 7,50 o quilo. Você pedir aí 15% a mais por causa dessas perdas, imagina o tanto, né, que você está gastando. Já comprando cortado e dobrado, não. Você já compra exatamente aquela peça do tamanho que você precisa. Então, você só vai pagar pelo tamanho que você está comprando. Então, mostrando aqui como que funciona uma fábrica, é tudo muito parecido, tá, pessoal? Obviamente, eu trouxe da que eu trabalhei, mas são todas, seguem mais ou menos o mesmo padrão. Então, ó, no primeiro dia, a obra entra em contato, né? Isso aí, obviamente, já fechou a obra, né? Já teve esse contato inicial com os vendedores, né? E tudo mais. E aí eles enviam aí os projetos. A gente imprime os projetos aqui no segundo dia e o pessoal começa a planilhar. O que seria planilhar? É o cara pegar todo o projeto e passar para o sistema, para o computador. Então, ele verifica cada armação que está ali na obra. É nessa etapa que ele acha erro em projeto. Às vezes o projeto está com o nome errado da viga, às vezes ele ficou com uma dúvida, às vezes a forma está menor do que o tamanho da viga. Então, a obra não está sabendo disso. Se fosse direto para a obra ia comprar o material e ia fazer errado na hora de colocar lá. Ih, tá errado. Olha o desperdício de material, a perda de tempo, atrasa a concretagem. Então, fica esses 3 dias aqui para desenrolar, né, os trâmites aí, para lançar tudo direitinho. Aí o pessoal pega uma autorização, libera e coloca na produção. Produz em um dia e decide. Esse material é só cortado e dobrado ou a gente vai montar esse material? A montagem é rigorosamente igual o armador faz na obra. Só que o armador, ele usa o arame, né? O arame recozido. E lá na fábrica, a gente já usa solda. E isso traz alguns benefícios, principalmente para a parte de fundações. Que você tem, às vezes, tubulões, estacas, né? Com maiores profundidades. E elas sendo soldadas, elas conferem uma maior rigidez. Vou mostrar a foto para vocês. Depois a gente tem aqui a produção, né? O carregamento, que é importantíssimo, essa logística de caminhões para a gente economizar no frete, para verificar em qual área da cidade a gente pode circular, né? Se é com caminhão ou com carreta. E aí temos a entrega. Então, esse aqui é uma planilha de solicitação que o cliente preenche, né, o que ele quer. Importante ele colocar a revisão do projeto. Já aconteceu isso. A obra está trabalhando com uma revisão e enviaram para a gente uma outra revisão. Então, tomar cuidado com isso. A gente cadastra o cliente no sistema,
cada cliente recebe uma sigla, né, para ficar mais fácil de identificar, porque às vezes uma mesma construtora tem mais de uma obra. E aí você fica, estou aqui na obra da Caparaó. Mas qual obra? A obra da Savassi, a obra tal, a obra do edifício tal. Então a gente identifica por siglas, que aí fica mais fácil internamente. Aqui é a parte do planilhamento, ó, onde é impresso o projeto e o planilhador vai verificando. Eu não sei se você já tiver a disciplina de concreto armado, por exemplo, mas eu tirei um print aqui de um projeto, por exemplo, essa aqui é a viga 101. Então, o que o planilhador faz? Ele pega cada uma dessa barrinha e lança no sistema. Olha só, ele precisa de 2 barras, por isso que tem o número 2, na posição N7, com o diâmetro de 10 milímetros, e aí vai ter esses comprimentos, ó, 42, ó, teve uma dobra, 894, teve outra dobra, e 43. E aí ele lança isso no sistema e aí vai ticando, né? Até com canetinha colorida mesmo. Tudo que ele está fazendo. Olha aqui do lado o estribo. Só para essa viga, olha quantos estribos que são. 48. Imagina o cara na obra dobrando esse estribo aqui 48 vezes para uma viga. E aí depois a gente tem a relação do aço, né, o quadro resumo, que o planilhador confere. Confere se o que ele lançou no sistema está certo. E o próprio sistema já calcula quantos quilos foi lançado e é bom que ele confere. Quando bate certinho, quer dizer que ele não esqueceu de nenhuma pecinha, né? Ele lançou tudo. E aí no final tem um romaneio, que é uma descrição de cada item que foi lançado, né? Por exemplo, esse primeiro aqui é uma barra reta de 12 metros. Aí fala quantas que são, qual posição, ó, são 3 da bitola de 12,5, no desenho da figura A001. Então ele tem tudo isso aqui para ele conferir depois se está certo. Tem um quadro resumo geral. E aí, para a gente e para a obra identificar, a gente coloca nas peças as famosas etiquetas. Não sei se vocês já viram essas etiquetas por aí, né? A etiqueta, ela traz toda a descrição. Ela traz qual desenho que foi, qual posição, para qual elemento estrutural. Tem o desenhozinho, ó, essa peça aqui é um estribo, né? 14 por 70, com a bitola de 5 milímetros. E tudo é rastreável. Isso aqui são códigos internos, né, de identificação da obra. E ainda tem aqui, né, a tarja, né? Como é que chama isso aqui? Fugiu aqui o nome. Código de barras. Isso, obrigada. Código de barra. Que aí a gente lança no sistema também. Essa parte inferior, quando está com o caminhão carregado, a gente retira esse ticketzinho e passa o código de barra no sistema, para a gente dar baixa. Ó, quer dizer que esse material está em cima do caminhão. Quando chega na obra, o pessoal tira esse ticketzinho branco. E já cansei de subir em caminhão e catar todos esses ticketzinhos brancos para conferir lá no romaneio se foi tudo entregue. E o bom é que é tudo controlado. Vamos supor, Bárbara, chegou lá na obra, esse elemento aqui, V18, na verdade, ele não é de 5 milímetros. Ele deveria ser de 6,3, por exemplo, a bitola. A gente consegue verificar. Se está errado na etiqueta, quer dizer que foi o planilhador que errou. Aí a gente verifica. Agora, se está certo na etiqueta e está errado na peça que está lá amarrado, quer dizer que foi o operador lá da fábrica que errou. Então, todo o processo ele é rastreável. Isso é muito, muito legal. Então, o operador pega aqui a etiqueta e já lança na máquina, né, o que ele precisa produzir. Olha aqui, tá vendo? Parece uma letra U, né? Aqui fala bitola, ele vai lá e desenha aqui. A máquina tem vários formatos cadastrados. Ele faz um primeiro teste, se tiver certo,
ele mete bronca. Lá na BH Dobra, o pessoal tem 13 máquinas, né, ao todo, algumas automáticas e outras semiautomáticas. Então, quando recebem rolo, às vezes vocês podem se perguntar: nossa, professora, o rolo não fica a barra meio ondulada, não fica curva, né? Alguma coisa assim? Isso não acontece, porque ele passa por esse sistema, né, de rolamento, que aí ele alinha toda essa barra do tamanho que você precisa. As máquinas lá são de uma empresa chamada MEP. Se vocês tiverem curiosidade, quando eu estava preparando essa apresentação, eu entrei no site deles e eu achei o site deles super legal. É só vocês virem no site aqui da MEP, na aba Produtos, e aí vocês podem ver várias máquinas funcionando. Vou pegar uma qualquer aqui para vocês verem. Ó. Isso aqui é a Focus. A gente tem essa máquina lá. Então, ele mostra como que a máquina funciona, né? Ele vai fazendo propaganda, né? Da máquina dele. Então, aqui, tá vendo, pessoal? Onde eu tô passando o mouse, a gente encaixa os rolos, né? O rolo, então, ele é puxado para dentro da máquina e aqui nessa parte amarelinha que faz o corte e a dobra. E aqui nesse computadorzinho que o operador coloca as informações. Olha aí que bacana. Então, só para não prolongar demais, depois quem tiver curiosidade, pode explorar o site aí. Voltando aqui, a gente tem, igual eu falei com vocês, máquinas automáticas e máquinas semiautomáticas. E aqui a gente coloca na produção, ó, repara, do ladinho direito, olha o tanto de etiqueta. É o material que ele já fez todo. Aqui é o que ele está fazendo agora, né? Reparem aqui, ó, olha o tamanho aqui, né, dos roletes, olha como que essa peça aqui gira, aqui uma proteção, né, que é feita. Esse vídeo aí os meninos me mandaram agora, para eu mostrar para vocês. Não é muito rápido a produção, gente? Olha o tamanho dessa peça, né? A perfeição aqui da curva, né? Fica difícil fazer isso na obra. Então, aqui foi só 2 vídeos para ilustrar para vocês um pouquinho, para vocês terem noção do que é uma fábrica de corte e dobra. Aqui faz a conferência sempre do material. O primeiro material sempre tem que ser conferido. Depois, né, tem um intervalo de cada máquina tem um intervalo de tantas e tantas peças que o operador tem que parar e conferir. Porque imagina, se ele não confere e começa a produzir tudo errado, olha aí o que vai acontecer, né? Aqui é o estoque, né? O material acabado, tá vendo? O material fica nessas baias aqui, todo identificado e amarrado. Depois ele passa para o caminhão, aí faz o carregamento com aquele códigozinho de barra que eu falei para vocês, para dar baixa. Sai certificado de qualidade. Hoje em dia tudo é rastreável, né? Então, assim, quando o aço chega lá na bobina, ele tem uma identificação. Quando eu coloco ele na máquina, a máquina já pega essa identificação. Quando produz, também sai. Então, assim, deu algum problema no aço, eu posso ligar para a usina e falar, olha, essa bobina aqui aconteceu alguma coisa. Teve algum erro, eu identifico quem fez. Então, tudo é rastreável. Sai aí a nota fiscal. No nosso caso, como a gente é uma empresa só de serviço, a gente tem uma nota fiscal do material,
que vai para a ArcelorMittal, né, a antiga Belgo, e tem uma nota fiscal de serviço que vai para a gente. Para vocês terem noção de preço também, apesar de que nesses últimos anos aí, nesse ano aí de pandemia, cresceu demais, né, o custo de material de construção. Não sei se algum de vocês acompanha. Nossa, tá tudo muito caro, né? Até qualquer coisa, né? Você vai no supermercado, tudo aumentou bastante. Eu trabalhei lá até eu vim para o Rio. Trabalhei lá de 2014 a 2017. A gente vendia o serviço de corte e dobra por 35 centavos, em média, o quilo. Eu liguei para o pessoal semana passada, eles falaram que na média já está 70 centavos. Ou seja, em 4 anos, né, já dobrou o valor. Realmente está muito caro. E aí, complementando, o corte e dobra tem uma evolução dele, que é a armadura pronta, né? Igual eu falei com vocês, que é ela cortada, dobrada e montada. Então é só colocar na forma e concretar. Ah, vocês fazem quais tipos de peça? Diversos tipos de peça, vou mostrar para vocês. E isso traz muita vantagem, né? Novamente a questão da industrialização, da racionalização, da redução do espaço físico, né? Deixando o canteiro de obra mais livre. Novamente a perda zero. E o que eu falei com vocês, que para mim o grande ganho também é essa questão de utilizar a solda. Então, olha só, lá na fábrica o pessoal produz estaca, tubulão, bloco, sapata, pilar, vigas e por aí vai. Agora eu vou mostrar para vocês uma série de fotos para vocês terem noção desses elementos estruturais. Olha a solda aqui, ó, o pontinho dela, tá? Então aqui, ó, o operador está fazendo aqui uma estaca. Na máquina, gente, ele consegue colocar tudo. Por exemplo, eu quero um estribo a cada 20 centímetros. Ele vai lá e vai digitar na máquina. Isso aqui vai rodar e a cada 20 centímetros vai ter o espaçamento do estribo. E toda vez que ela roda, ele vai dando um pontinho de solda. Vou mostrar para vocês por um vídeo aqui. Essa plataforma aqui, ó, onde ele está em pé, ela vai andando de acordo com o tamanho que eu quero. A minha estaca é pequenininha, tem só 4 metros. Tudo bem. Ela vai andar 4 metros. Não, a minha estaca já tem 12. Então, ela vai andando até 12 metros. E o pessoal, é muito rápido. Ele tem um preparo inicial, sabe? Para colocar a barra, para calibrar a máquina. Ele demora aí uns 40 minutos para preparar, até às vezes um pouquinho mais para preparar tudo. Mas uma vez tudo pronta, ele produz assim, lógico que varia, né, de elemento para elemento, tem alguns que são um pouco mais complexos, mas de forma geral, ele gasta 10 minutos para fazer uma estaca dessa. Então, para a parte de fundações, eu diria que eu acho assim, a melhor solução que pode ter. Não estou querendo puxar sardinha aí para o pessoal. Agora, para viga, para pilar, nem sempre assim eu indicaria, sabe? Porque você tem as ligações, né? Uma viga entrando ali na outra, os encontros, né? Os encaixes, e aí com a solda já fica muito rígido, fica meio difícil de mexer. Então eu acho que para dar aquele sprint inicial na obra, para a obra ir rápido, para você ganhar nessa rigidez também, eu indicaria na fundação. E depois eu acho que com o próprio armador funciona bem, sabe? Então aqui são imagens, tá vendo? Essa aqui já teve que colocar tubos. Esses tubos aí são porque essas paredes são muito profundas e para garantir que o concreto chegue lá embaixo, a gente colocou esses tubos aí, né, a pedido do cliente. Olha o tamanho desse bloco, gente. Se esse bloco fosse feito assim na obra, ele fica balançando muito, sabe?
Repara que pelo tamanho da pessoa aqui em azul, é um problema que a gente tem também. Não adianta a gente conseguir fazer peças enormes, né? Se a gente não conseguir transportar. A gente tem um limite aí do caminhão e da carreta. É outra parte aí na engenharia que vocês têm que estar sempre ligados, é nessa logística, né? Tem engenheiros aí que só trabalham nessa área. Pessoal que mexe com pré-moldados, né? Pré-fabricados. Tem que ter uma boa logística aí para transportar essas peças. Aqui, olha que legal. Esse aí é uma evolução, não sei se vocês já ouviram falar, chama forma perdida. É uma forma que o nome mesmo já fala por si só, né? Vai ser concretado ali e ela vai ficar ali no solo mesmo, ela se perde ali dentro, ó. Então aqui é ela saindo, ela produzindo, ela sendo carregada no caminhão, ela chegando na obra e depois ela concretada. Aqui é mais transporte. Também. Tá vendo? Ó, esse aqui, você tem que tomar cuidado, você tem que ver se a região que a sua obra tá, se pode entrar carreta. Às vezes você precisa de autorização da prefeitura, às vezes o pessoal só pode circular de noite, por exemplo, o centro da cidade. Você não pode circular com uma carreta aí no centro de BH, né? Então, mas tem que circular de meia-noite, então a gente tem que deixar a carreta pronta para o cara sair lá da fábrica mais tarde. Aí eu tenho que pagar um funcionário 1 hora extra para ele ficar lá controlando isso. Olha aqui a estaca sendo içada, né? Olha como é que ela fica retinha, justamente por causa desses pontos de solda. Olha essa parede aqui, olha, sendo puxada por esse guincho, né? Ela entra com muito mais facilidade no solo. Eu coloquei para os alunos atleticanos aí, o pessoal entregou bastante estaca lá para a Cidade do Galo, fizeram até um bannerzinho especial aí no caminhão, fazendo propaganda aí. Isso aí foi um reboliço lá na fábrica, os meninos até me ligaram aqui. Os cruzeirenses falaram que ia fazer errado, que ia julgar praga, os atleticanos fizeram com o maior cuidado, rezando. Então isso aí deu uma boa resenha lá para o pessoal. Gente, eu não sei se eu falei muito rápido, mas em termos assim de corte, dobra e armação e de fabricação, era isso. Eu vou entrar um pouquinho no mercado aqui com vocês, na curiosidade, e aí eu fecho a palestra. Mais uns 5 minutinhos. Questão da perda, pessoal, que eu até falei no início ali, que gira em torno de 15%, é relativo, né? Depende muito de projeto para projeto. Pô, eu estou construindo uma ponte. Ponte, você está usando bitolas bem maiores, né? Ah, não, eu estou construindo uma casa. Então, são bitolas menores. Depende muito do tipo de empreendimento, né, que você está fazendo, do padrão da obra, da bitola média. Tem vários estudos na internet que falam sobre isso, né? Dissertações aí de mestrado, artigos publicados. Eu peguei um para vocês aí de 2015 que compara aí o custo, né, do serviço. Então, assim, nesse comparativo desse projeto deles, né, do pessoal desse artigo, eles verificaram que a quantidade de aço que tinha no projeto era essa aqui em azul. A quantidade que teve que ser adquirida para produzir conforme o projeto já foi essa em verde. Repara que eles tiveram que comprar 23% a mais de aço para produzir, né? Por causa daquelas perdas, né? A barra só tem 12 metros, eu vou cortando ali, eu vou sempre perder no finalzinho. Já comprando com o método industrializado, cortado e dobrado, a fábrica já teve uma perda mínima de 1%, praticamente, né? Um pouquinho mais de 1%. E pelo método de cortado, dobrado e montado, foi aí na casa de 2%. Então, é muito diferente, né? E é essa conta, esse senso crítico, né? Que vocês aí, futuros engenheiros, têm que ter. Não existe um melhor sistema estrutural. Eu sou professora de protendido, eu sou apaixonada com a proteção.
Mas eu não vou ficar aqui falando que o protendido é o melhor sistema. Depende da obra, depende do projeto. A gente tem que avaliar qual que é o interesse do cliente. Ele quer uma obra que seja mais rápida? Ah, ele está preocupado com o custo? Ah, ele está preocupado até com a beleza, né? Ah, ele está precisando de um grande vão. Então, tudo isso vai servir para a gente escolher, né? Se eu vou produzir com concreto armado, se eu vou fazer com protendido, com estrutura metálica, com madeira, né? E assim vai. Por isso que é bom, né, a gente passar bem por essas disciplinas de tecnologia de construção, material de construção, as específicas, né, depois, que mais para o final do curso, que são bem empolgadoras aí, que a gente gosta mais, né, de práticas, né, de madeira, de aço, de concreto e tudo mais, para amanhã a gente saber, né, optar pela melhor opção aí. E aí, para fechar a apresentação, pessoal, eu trouxe algumas curiosidades, algumas talvez vocês já saibam, né? Não sei se vocês saibam ou não, mas o aço, ele é um material 100% reciclável, né? Então, a obra chegou lá no final, vai vender aquilo ali para sucata. Aquilo ali volta para a indústria, né? Coloca no alto forno, derrete e produz novamente. O aço também é um importante indicador econômico. Vários índices aí que o pessoal estuda na economia, né, com relação à infraestrutura do país, é desenvolvido de acordo aí com a produção do aço. A gente observa bastante, né, a questão do minério de ferro, né, o preço do minério de ferro aumentou, o que mais que vai impactar nisso tudo? São impactos relevantes. Além disso, é um material super versátil, né? Obviamente, a gente pensa nele aqui na construção, né? Na construção civil. Mas ele pode estar aí presente na sua geladeira, no seu carro, às vezes em algum brinquedo que você tem em casa. Então, ele tem grandes aplicações, né? Além da construção. E hoje em dia também eu tenho muito aluno da arquitetura que fica assim, professor, você tem que ficar mostrando foto bonita pra gente. Para de ficar mostrando essas obras bagunçadas. Então, eu coloquei para dar um toque o uso decorativo, né? Que nós temos hoje em dia com aço também. Aqui no Rio, não usam muito isso, né? Por conta da maresia. Mas o pessoal, às vezes, tem alguma pegada que quer deixar um ambiente com um estilo mais industrial, né? Quer fazer algum design diferente, então pode usar o aço também para decoração. Gente, acho que eu falei demais, não sei se eu corri muito, mas estou deixando aqui o meu contato, tá? É barbara.galo@professores.ibmec.edu.br. Tem aqui o meu celular também, se alguém tiver alguma dúvida, né, precisar de alguma informação. E eu agradeço, né, a todos vocês, primeiramente aí para o professor Luiz Melgaço pela oportunidade. Foi meu professor há tanto tempo e a gente ainda tem esse contato, esse carinho. Os outros professores que vieram prestigiar, vocês alunos também. Desejo aí boa sorte, né, para vocês e sucesso aí na profissão. Muito obrigado, Bárbara.